Desde o início de sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com as suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! Quando a falange dos benfeitores espirituais, comandada por Jesus, iniciou com os fenômenos espirituais a fim de chamar a atenção da humanidade, precisava também de espíritos de escola encarnados para serem seus instrumentos para legar à humanidade os ensinos da doutrina espírita. O homem de escola, envergando valores incomuns ao seu tempo, tomando contato com a realidade espiritual, incumbiu-se da tarefa de codificar os ensinos dos espíritos, legando uma das mais notáveis obras de caráter científico, filosófico, de consequências morais. Este homem é Allan Kardec, que será comentado na entrevista de hoje por Carlos Augusto de São José. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. É educativa a história de autor desconhecido, onde narra que um homem, aborrecido com sua cidade, saiu dela para buscar um lugar melhor. Chegando a uma certa localidade, avistou um homem que, pelas feições, representava alguém de maior sabedoria, para quem se dirigiu a pedir informações. Indagou-se se aquela localidade era um lugar aprazível para se viver, ao que o ancião redarguiu. De onde o senhor vem? Como eram as pessoas? Respondeu o visitante. Os vizinhos eram impertinentes, o clima horrível, pessoas mal-humoradas, desonestas, metem-se na vida dos outros, enfim, teceu diversos comentários, demonstrando sua insatisfação e azedume. O ancião, que estava acompanhado por atento observador, respondeu com serenidade: aqui é a mesma coisa. As pessoas também têm os mesmos hábitos ruins. Logo mais aparecerá outra pessoa que indaga ao morador local se ali era uma cidade acolhedora, agradável para se viver, já que procurava algum lugar assim para morar. O homem a quem foi perguntado devolveu a mesma pergunta feita ao visitante anterior. Como era o lugar de onde o senhor vem? O visitante respondeu com satisfação. Lá as pessoas são boas, os vizinhos prestimosos, a bondade era natural em todos, ninguém se metia na vida de ninguém. As pessoas eram colaborativas e honestas. O morador local respondeu: aqui é a mesma coisa. Surpreso, aquele que observou as duas situações indagou ao ancião: o senhor não acabou de dizer o contrário ao que disse ao primeiro? Calmo e sereno, o homem respondeu: nós encontramos nos outros aquilo que temos e somos em nós. A singela história encerra notável ensino. Não nos enchamos de pessimismos com a humanidade, de maledicência, de desprezo pelos outros, de pretextos que nos impeçam de ver o bom e o bem. Tantas vezes o problema não são os outros. Nós é quem representamos o problema. Observe e reflitamos. Hoje, o nosso quadro de entrevista traz o assunto Vida de Allan Kardec. Acompanhe. Olá, tudo bem? Bom que você está conosco e a você que nos assiste pela primeira vez, damos as nossas boas-vindas também. Hoje, de retorno, Carlos Augusto de São José. O Carlos Augusto, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Ora, é sempre um prazer estar aqui.
E se você deseja conhecer um pouquinho mais sobre a biografia de algumas pessoas que participam do nosso programa, acesse o nosso site, avidaemfoco.com.br, e clique ali no menuzinho sobre o programa e você vai ter uma ficha com as curiosidades, aspectos da vida profissional, atuação no campo da divulgação do Espiritismo também. Seu Carlos, hoje estamos aqui para falar um pouquinho, né, de algumas perguntas sobre Allan Kardec que os telespectadores nos têm feito. O senhor muito topa? bom. Muito Topa bom. esse desafio? Vamos em frente, na medida do possível. Então, seu Carlos, Allan Kardec, quem foi? Qual o seu verdadeiro nome? Porque Allan Kardec, segundo dizem, é um pseudônimo, é isso mesmo? É verdade. Allan Kardec é um pseudônimo que ele adotou a partir de uma orientação de um benfeitor espiritual que lhe revelou uma vida que ele teve entre os druidas, a coisa de um século antes do surgimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome verdadeiro, real dele, foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele obteve na pia batismal da Catedral de Saint-Denis de Le Croix-Rousse, assim que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, naquele dia festivo para a espiritualidade, quando o crepúsculo já se recolhia e a noite se fazia, jogando o manto escuro sobre toda a cidade de Lyon, e que, então, as primeiras estrelas coruscavam no céu como se fossem pirilampos, a chamar-nos a atenção para o fato de que esperanças novas ali estavam vindo ao coração humano. E isso fica em que cidade, em que região da França? Exato, no interior da França, na cidade de Lyon, foi onde ele nasceu, ali na Rua Sala, número 76. 76. Exatamente às 19 horas. E o senhor poderia citar alguns fatos marcantes na vida dele, no mundo? Somente Ele na sua era ainda muito jovem, ainda não tinha completado 11 anos, 10 anos e pouco, quando o pai resolveu mandá-lo para Yverdun a fim de formar-se com Jean-Henri Pestalozzi, que é ainda hoje considerado o pai da pedagogia moderna. A França estava numa crise muito grande, como os resquícios das guerras napoleônicas, e o pai, um católico fervoroso, muito reto, fez questão de mandá-lo para a Suíça e deixá-lo longe desse campo minado das convulsões humanas. E então ele ficou lá até 1824, quando ele voltou com os seus 20 aninhos, mas não para Lyon, para Paris. Foi quando ele lançou a sua primeira obra didática, o curso prático e aritmético, o curso prático e teórico de aritmética. 4 anos depois, em 1828, ele estava com 24 anos, ele nos trouxe uma contribuição notável para a melhoria do ensino na França. E é uma obra tão atual que eu ali recentemente, e ele diz exatamente aquilo que todo mundo hoje diz e pede, que os professores deveriam ser melhor qualificados e muito bem pagos, porque nos professores está a raiz para a árvore do progresso humano, onde quer que a educação bem dada se manifeste. E aí, em 1831, ele recebeu o prêmio de literatura da Academia de Arras, pelos serviços prestados, normalmente no campo da educação. Em 1832, ele se casou com Amélie Baudet, que era uma professorinha, poetisa, escritora, que ele era 9 anos mais velha. Vejam só que caráter. Ele se consociou com a pessoa que ele amava, independentemente da idade. E isso é marcante para os nossos dias, quando a gente vê que os nossos irmãos estão preferindo moçoras com a metade da sua idade, né? Ele mostrou que ele tinha compromisso, era na área da alma. Ele queria uma parceira, uma amiga, uma confidente, e ele encontrou na Amélie, até o fim da vida, esse tipo de disposição. Isso em que ano? 1832? 1832, quando ele casou, ele estava com 20, ia completar 28 anos. E como é que foi esse contato, esse interesse dele com os fenômenos mediúnicos, os fenômenos da intervenção dos espíritos? Como Sir Conan Doyle nos diz, na sua obra A História do Espiritismo, os fenômenos mediúnicos, a rigor, eles começaram a aparecer mais contundentemente nos Estados Unidos, lá no condado de Wayne, em Hydesville, no estado de Nova York, a partir de 1848, com as irmãs Fox, os chamados fenômenos de tipologia. Quando isso se espocou, chegou na Europa, criou uma comoção muito grande, e logo depois surgiram, em complementação, os movimentos das mesas, as chamadas mesas girantes.
E isso, de uma certa maneira, chamou a atenção dele, porque Allan Kardec, ainda não Allan Kardec, mas o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, se empolgou. Por quê? Porque ele pertencia à academia de magnetismo. E o magnetismo tinha, como tem ainda, muita relação com o que a doutrina nos traz. E ele era uma pessoa encantada com a obra do Tratado de Magnetismo Animal de Mesmer, né, que foi lançado em 1779 em Paris, embora Mesmer fosse o Franz Anton Mesmer, um cidadão, um médico alemão. E então ele foi convidado a assistir esses fenômenos na casa de uma senhora da alta sociedade parisiense, a Madame Pleine Maison, levado por Fortier, que era um amigo dele da academia, e ele ficou encantado. E, imediatamente, na sua imensa percepção espiritual, ele sentiu que ali estava algo de extraordinário. Assim começou o seu interesse pela comunicação espiritual. E, a partir daí, ele recebeu 50 cadernos com perguntas e respostas dos espíritos, que ele, mais tarde, então, compilaria com outras perguntas e respostas, lançaria o Livro dos Espíritos. Então, seu Carlos, eu tenho mais perguntas para fazer, mas a gente faz um breve intervalo, né, para dar uma pequena descansada e já volta. Fique conosco. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Vida de Allan Kardec. Acompanhe. Estamos de volta. O intervalo é sempre rápido, a Renata já nos chamou. É isso aí. Seu Carlos Augusto, então o senhor falava da aproximação, né, do professor Hippolyte em relação a alguns fenômenos que chamaram a atenção dos franceses, o fenômeno das mesas que giravam, mas parece que não aconteceram somente ou exclusivamente em Paris, né? Verdade. Aconteceram em várias partes do planeta, inclusive na Europa, fala-se até, né, em fenômenos parecidos nos Estados Unidos, na Casa Branca, é isso mesmo, sabe? É verdade, existem fenômenos precedentes. Agora, o que é interessante, o que marca essa fronteira, né, do lúdico, do fantasioso para a realidade, foi exatamente o fato de que, depois de assistir às mesas girantes, quando muitos achavam que eram as mesas que respondiam isoladamente, ele disse, não é possível. Até que me convençam que uma mesa possa ter cérebro e nervos para se mexer e raciocinar, eu não me dou por convencido. Isso parece história de fazer boi dormir. E aí ele, então, como dizíamos, ele editou o Livro dos Espíritos, como nós sabemos, a 18 de abril de 1857, e o Espiritismo, como se diz no linguajar comum, bombou. Em 1858, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita, que ele manteve até o final da vida, em 1869. Depois, em 1859, ele lançou o Principiante Espírita e o que é o Espiritismo, com a preocupação didática de simplificar a ideia para que os neófitos pudessem chegar e, sem muita confusão, sem muita complexidade, entender os fenômenos e as explicações dadas, que viriam exatamente depois, em 1861, com o maior tratado de todos os tempos, ainda hoje, sobre os fenômenos, que é o Livro dos Médiuns. Em 1864, ele traz Jesus de volta aos corações amargurados da humanidade. É o Consolador prometido, o Consolador exatamente por tirar as nossas amarguras e implantar em nossas almas um ciclo novo de esperanças. E o Evangelho segundo o Espiritismo, então, veio fazer esse papel do retorno de Jesus em 1864. Em 1865, ele implode os dogmas de imposição psicológica do céu e o inferno, explicando que verdadeiramente existem as contemplações, as maravilhas nos céus e também o sofrimento nas áreas de purgação, mas não como dogmas. Em 1868, ele lança a Gênesis, as predições e os milagres, explicando que não há violência nas leis de Deus. Tudo caminha matematicamente, com a correção necessária, sem violência. E ele mostra que não existem os milagres, que tudo é resultado das leis naturais, apenas desconhecidas. E, a 31 de março de 1869, ele desencarna com a ruptura de um aneurisma cardíaco depois de completar sua obra. E Obras Póstumas, que é um livro também, né, daqueles grandes... Tem o nome dele, só que é um detalhe. Obras Póstumas foi lançada em 1890, 21 anos depois da sua desencarnação. Foi um trabalho feito por seus amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que coletaram as principais monografias, que estavam até então desconhecidas, e lançaram Obras Póstumas, que realmente tem trabalhos ali admiráveis que não podiam ficar escondidos. Seu Carlos, assim,
Eu imagino que o contexto europeu, e particularmente Paris, não devia ser tão receptivo, né? Houve reações ao espiritismo na época? Há muita reação. Claro, a Inquisição imperou durante séculos na Europa, normalmente em França, na Alemanha e por aí vai. E Jesus esperou pacientemente até que o solo pudesse ser adubado, com o cansaço do processo inquisitorial, que, de uma maneira inexplicável, matava, perseguia, torturava em nome do Cristo e de Deus, que são as amostras maiores, os modelos inequívocos, divinos de perdão e de tolerância. Muito bem. E então surgiu o iluminismo como consequência natural no século XVII e XVIII, exatamente para combater esse aprisionamento da mente, para dar o grito de liberdade, romper essas algemas que estavam até então impedindo o avanço. Aí vem figuras notáveis, né, como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Montesquieu e tantos outros como D'Alembert, que abriu campo para mais tarde, com a Revolução Francesa, surgissem instituições notáveis, instituições que permitissem à França disputar e despontar culturalmente, como o Museu do Louvre, a Universidade de Sorbonne, as escolas de marketing, de direito, de medicina normal, de línguas orientais. E assim, então, criou-se campo para o surgimento do espiritismo, como nós acabamos de ver. Existe alguma, uma pergunta, existe alguma profecia que dê autenticidade ao surgimento do espiritismo? É interessante, para completar a resposta anterior, as reações que houve. Por quê? Jesus sabia que, como ele foi crucificado por não ter sido compreendido pelos maus religiosos, que Paulo foi degolado pela mesma razão, que Giordano Bruno, João Russo e Jerônimo Praga também foram queimados vivos por causa da reação das religiões chamadas dogmáticas, ele sabia que isso ia acontecer. Mas antes de qualquer coisa, assim que soaram, né, as baterias contrárias, que os canhões foram assestados contra a doutrina espírita nascente, e, nesse período, isso preocupava as religiões dominantes, porque já existiam 4 milhões de adeptos do espiritismo. E aqui, então, de uma maneira assombrosa, surgem cientistas notáveis no mundo inteiro para defender o espiritismo. Alexander Kizakov, na Rússia, Ferenc Notzing, na Alemanha, Ernesto Bosano, Cesare Lombroso, o famoso descobridor do antídoto contra a pelagra, que deu contribuições ao direito penal moderno. Lá na Itália, eles, né, o Ernesto e o Cesare Lombroso. Na França, Victor Hugo, Charles Lecce, que mais tarde seria prêmio Nobel de Medicina no campo da fisiologia, e Paul Gibier. Paul Gibier, na época, era considerado o mais importante, o mais lúcido discípulo de Pasteur. E escreveu a obra A Análise das Coisas, deixando claro o seu testemunho de adesão ao espiritismo. Camille Flammarion, que era um jovem astrônomo, presidente do Observatório Nacional de Paris, e tantos outros mais, como na Inglaterra, nós vimos William Crookes, que pesquisou a mediunidade e materialização no seu próprio lar. Isso tudo está consubstanciado na obra Fatos Espíritas, editado pela Federação Espírita Brasileira. Nós tivemos o Conan Doyle, que não era só escritor, ele foi médico pós-graduado, foi cognominado Paulo de Tarso do Espiritismo inglês, porque ele passou a percorrer o mundo pregando o Espiritismo. Né? Alfredo Russell Wallace, que foi êmulo de Darwin, escreveu junto com Darwin a Lei de Seleção Natural das Espécies. Cromwell Harley, que foi o inventor do condensador, isso na Inglaterra. Aí, lá nos Estados Unidos, para a gente encerrar, o Ep Sargent, que era o mais notável jornalista e escritor daquele período, lançou as bases científicas do Espiritismo. E o que foi mais impressionante nesse período foi a adesão de William James. William James não foi só o criador da filosofia do pragmatismo, ele era reitor da principal universidade do mundo, ainda hoje, Harvard. Deu seu testemunho depois de verificar a mediunidade em várias senhoras distintas da sociedade americana. Então, o senhor tem 30 segundos agora para as suas considerações finais. Você nos falou das profecias, existe, né? A do próprio Cristo, que enviaria um outro Consolador para ficar eternamente conosco. E muitos esperam o retorno do Cristo em corpo físico. Corpo físico não fica eternamente, só em corpo de doutrina, que é o Espiritismo. E temos também uma centúria, a terceira, no verso 46, onde Nostradamus diz claramente, poucos sabem disso, que dos servos da cidade de Plancos, as estrelas fixas anunciariam um novo período para o bem da humanidade. Cidade de Plancos, por quê? Plancos foi o fundador da cidade de Lyon. E as estrelas fixas são os espíritos luminosos, que viriam para trazer uma mensagem de extrema consolação. Isso está em Nostradamus. E mais proximamente da doutrina surgir no mundo, em 1847, o principal profeta americano, ainda hoje, o Andrew Jackson Davis, lançou a sua obra Princípios da Natureza. Isso em 1847, quando ele diz textualmente
Está próximo de surgir uma religião que virá diretamente dos céus para a felicidade da criatura humana e para a transformação dos interesses da sociedade que vivemos. Seu Carlos, muito obrigado mais uma vez. Pense e vê que tem muito assunto ainda para a gente trabalhar em torno desse tema. Muitas curiosidades. É você que nos acompanhou. Permaneça conosco. Fica a nossa gratidão. A Vida em Foco continua. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Um dia desses eu estava conversando com uma paciente a respeito da sua sensação de tristeza, desalento, desesperança. Me dizia ela: Dr. Marcelo, como é possível, num mundo onde há tanta iniquidade, tanto sofrimento, tanta violência, tanta corrupção, uma pessoa como eu, tão frágil e sem condições, conseguir ser feliz? Primeiro, eu pensei com ela que o mundo vai ser de fato melhor quando mais pessoas tiverem essa sensibilidade. O mundo carece de pessoas sensíveis que sejam capazes de se condoer com o sofrimento do outro, de alguma maneira perceber a situação de desamparo que tantas pessoas vivem e buscar fazer o que esteja na sua capacidade e no seu alcance. Mas esse desejo sincero de fazer o bem e de fazer uma diferença tem que ser contrabalanceado com algumas energias que precisamos desenvolver internamente. Primeiro, temos que ter claro que não temos condição de mudar todas as coisas no mundo. Temos que deixar de lado aquele nosso ego ainda forte, o nosso orgulho ainda muito presente e dizer: nós não somos capazes de resolver todas as coisas ou de mudar todas as pessoas. Humildemente tentar entender por que Deus nos colocou aqui exatamente nesse momento. E se nós pararmos para tentar perceber essa conversa dentro de nós, com Deus, com os espíritos amigos que nos envolvem todos os dias, vamos perceber que nós não estamos no mundo para corrigir o mundo. Estamos no mundo para tentar, primeiro, corrigir a nós mesmos. E, em segundo lugar, servir. Servir da maneira que nos seja possível servir. Quando percebemos que o mundo nos apresenta infinitas oportunidades de sermos úteis, que tantas situações e sofrimentos só desdobram em novas chances para que nós possamos colocar os nossos recursos, ainda que parcos, a serviço do próximo, e nos preocuparmos em fazer aquilo que está ao nosso alcance, deixando o resultado dos esforços a critério, a cargo de Deus, aí sim a gente vai conseguir viver com mais leveza. Então é importante que olhamos o que está nas nossas condições fazer e nos contentemos em poder fazer aquilo que está nas nossas mãos. Esse é o caminho para um pouco mais de tranquilidade diante de tantas dificuldades que vivenciamos. Fique agora com Haroldo Dutra Dias e o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa da série Pérolas do Evangelho. Nessa nova temporada, nós vamos trabalhar em vários episódios as parábolas de Jesus, uma a uma especificamente. Mas, antes de começarmos essa nossa viagem pelas parábolas que se encontram nos 4 evangelhos, especialmente nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós precisamos fazer uma breve introdução. Na verdade, relembrar algo que nós já comentamos aqui nesse programa, sobre o significado de parábola. Nós sabemos que na época de Jesus, há 2000 anos atrás, naquela região em que ele vivia, no território de então Israel, da Galileia e outras regiões circunvizinhas, a cultura e o modo de vida do povo era muito diferente dos dias de hoje. A começar pela linguagem. Uma região repleta de forasteiros, de peregrinos, de estrangeiros, dominadas pelo Império Romano e onde moravam, em especial, o povo hebreu, ou o remanescente das 12 tribos que vinham de um passado glorioso com o reinado de Davi e de Salomão, mas que naquele momento viviam uma espécie de degredo, de dominação estrangeira, muitos se sentindo revoltados, muitos perdendo a fé e a esperança naquelas promessas da primeira revelação, falando
o aramaico, língua aprendida quando eles foram escravizados pelos persas, mas com alguma memória ainda da sua língua materna, o hebraico, que, aliás, era utilizado nas sinagogas e no Templo de Jerusalém para as atividades litúrgicas e religiosas do povo. Mas também não podemos desconsiderar a língua grega, utilizada pelos dominadores romanos, e uma espécie de inglês da época, uma língua universal e literária. No grego, parábola é uma figura ilustrativa, quase que uma retórica, um expediente que a gente utiliza para facilitar a comunicação, uma espécie de analogia requintada. Você usa uma espécie de comparação para facilitar para a pessoa que está ouvindo a compreensão de um assunto mais filosófico, mais abstrato, que esteja sendo abordado. Mas esse é o sentido grego. Na língua hebraica, a palavra utilizada é mashal. E o mashal é uma palavra curiosa, porque ele abrange vários outros tipos de linguagem que não são especificamente a parábola do mundo grego. Nós temos, por exemplo, provérbios, charadas, piadas, as histórias que são conhecidas como parábolas, frases de efeito, máximas morais, tudo isso colocado num saco só e chamado de mashal, tanto no hebraico quanto no seu reflexo na língua aramaica. Então nós vamos aqui, durante essa nova temporada do Pérolas do Evangelho, selecionar algumas parábolas, aquelas que contêm histórias. Vamos deixar para depois as charadas, os provérbios, as máximas morais, que dão mais ou menos umas 10, e vamos nos concentrar em 32 parábolas. Histórias contadas por Jesus quando ele queria falar sobre o reino, sobre Deus e sua ação no mundo individual ou no mundo coletivo, em toda a humanidade. Mas isso nós estudaremos no próximo episódio. Até lá! A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página do Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!